Você acha que a esquerda é ridícula ou patética? Sobre isso eu vou conversar com você daqui um pouco, mas antes quero convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, ativar o sininho para receber as notificações sobre novas postagens e, sempre que possível, comentar em nossos vídeos. Isso posto, volto àquela pergunta inicial. Na sua opinião, a esquerda é o que mesmo? Observem como esse povo da esquerda é, no mínimo, esperto. Eles defendem a liberdade de imprensa onde tem liberdade de imprensa. Você não vê, você não ouve jornalistas, esquerdistas, comunistas, istas em geral, defendendo liberdade de imprensa em Cuba, na Venezuela, Coreia do Norte, China. Nada. Eles defendem aqui. Querem liberdade de imprensa aqui, onde isso existe à torta e à direita. Você já observou que esse povo é a favor do respeito à liberdade religiosa, à pluralidade religiosa? Por que eles não vão se manifestar em Cuba, nos países árabes? Hein? Vocês já pensaram? Quando estive em São Paulo, conversei com um muçulmano e ele me disse: nos nossos países não tem passeata LGBT, porque se tiver, morrem. Aconteceu isso em Cuba. O pessoal defende LGBTs aonde LGBTs são respeitados. Vocês já observaram isso? São as contradições da esquerda que defende liberdade religiosa aqui onde não morrem cristãos e nem muçulmanos, mas não defendem na China. Não defendem em tantos países onde o direito ao credo, a falar de Jesus, é crime e causa morte. Eles defendem um conjunto de bandeiras aqui, bandeiras que são sagradas e consagradas e respeitadas por nós brasileiros, mas não têm coragem de lutar por liberdade de imprensa nos seus paraísos. Você já viu onde esquerdista vai curar ressaca de derrota eleitoral? Você viu o Haddad, Ciro, Manuela Maluca e tantos outros irem curar ressaca eleitoral na China, na Coreia do Norte, em Cuba? Ora, eles vão curar no inferno capitalista. Eles vão para Nova York. Vocês observam. Eles não vão nem para a França, porque lá tá assim, né? Tá complicado viver na França. Então eles optam, os comunistas brasileiros, para ir lá. Você já observou que nenhum comunista brasileiro se vangloria de dar aula em faculdade ou universidade em país comunista? Não é estranho? Mas eles colocam: vou dar aula na Sorbonne, vou dar aula em Harvard. Ué, coloca que vai dar aula na Universidade de Havana, na Universidade de Caracas. Não, eles não fazem isso. Por que vocês acham que a esquerda vive dessas contradições? Por que os ambientalistas, este bando de oportunistas, eles falam da poluição, falam da Amazônia, e agora, por exemplo, aconteceu esse problema aí no Nordeste, e estão todos eles com o rabinho entre as pernas? Por que o povo, os ecologistas, não falam da China, que é o país mais poluído e o maior poluidor do mundo? Por que eles não criam vergonha na cara e assumem essas contradições? Eu vejo em várias partes do Brasil uma luta contra o uso de animais na tração, por exemplo, em Petrópolis, Teresópolis, proibido inclusive aquelas charretes tradicionais. No entanto, acho engraçado e revolucionário que em Cuba o transporte coletivo sejam carroças. Você está ouvindo certo. Em Cuba, na falta de combustível, porque Cuba sempre sobreviveu graças à esmola de outros países. Antes era a União Soviética, daí quando terminou a União Soviética no começo dos anos 90, foi um Deus nos acuda de falta de dinheiro. Aí entrou o dinheiro da Venezuela, começou a entrar o dinheiro do Brasil, depois quando chegou o Lula, aí foi uma farra completa, que coincidiu com mais médicos, sendo que o Brasil era o único país do mundo que pagava pelos médicos cubanos. Quando você for conversar com alguém da esquerda, preste atenção nessas contradições. Aponte elas com vontade, porque são questões que o povo da esquerda não consegue responder. Por exemplo, se você é turista e vai para Cuba, você não pode usar drone para fazer fotos de Habana Vieja.
por exemplo. Não, é proibido. Mas para eles, essas contradições são apenas uma parte da imensa hipocrisia que move a vida desse povo. E nós, muitas vezes, nos esquecemos de apontar o dedo e mostrar essas contradições, como se nós tivéssemos culpa da estupidez e da ignorância deles. Pelo contrário, nós temos que botar o dedo na ferida da estupidez e da ignorância deles, reduzindo-os ao que eles verdadeiramente são, um bando de repetidores de asneiras. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.